gente! Mais um BR Talks no ar. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a missão aqui é mostrar as iniciativas mais inspiradoras do nosso país. E para tocar esse bate-papo, estamos mais uma vez juntos, eu, Natália Toledo. Comigo, Rafael Lopes, nessa missão de mostrar o que a liderança do Brasil tem de melhor. E como a gente já falou, essa segunda temporada a gente tem mantido o foco no ESG. Essa sigla em inglês para falar sobre governança ambiental, social e corporativa. Exatamente. E hoje a gente mantém um olhar no S de ESG, justamente no social, porque a nossa convidada ajudou a fundar uma EdTech de diversidade, equidade e inclusão que quer transformar o ambiente corporativo por meio da educação. Então, Laura Salles, CEO da PluriBR, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente. É um prazer estar aqui com vocês, Natália, Rafael, contando um pouquinho aí da nossa jornada de Pluri e batendo um papo aí sobre o ESG e como é importante a gente ter um olhar para essas três letras que têm tanto potencial e uma sigla tão forte de mercado. Então, um prazer estar com vocês. Exatamente. Já já a gente também entra um pouquinho na história mesmo de você como líder e da própria Pluri, mas para a gente fazer uma contextualização do tema, inclusive, a gente sabe que o mundo dos negócios, a sociedade como um todo vem falando cada vez mais, né, sobre diversidade e inclusão, ainda bem, mas a prática nem sempre acompanha o ritmo dessa discussão toda. E aí te pergunto logo qual é o seu diagnóstico como uma líder atuando nessa área. Por que você acha que isso acontece? Que gargalos a gente tem aqui para dar um ponto de partida? Bom, basicamente o que acontece com o diversity washing é a mesma coisa que acontece com o greenwashing, né? Que é as empresas quererem mostrar algo que elas não vivem como parte da cultura. Por que isso acontece? Existem várias pesquisas, até um dado que eu trago bem recente, de julho desse ano, que os consumidores eles estão focando em marcas que tenham diversidade e inclusão como um pilar essencial. Saiu uma pesquisa da Locomotiva, que é essa de 2 meses a 3 meses atrás, que basicamente diz que 7 em cada 10 brasileiros querem ser consumidores de marcas que tenham diversidade e inclusão. Então, o que isso gera nas empresas? Uma vontade de mostrar para esse consumidor que sim, eu sou uma empresa inclusiva, mas a inclusão ela não acontece da porta para fora, muito pelo contrário. Ela efetivamente acontece quando ela começa como parte da cultura. Então, esse termo, diversity washing, ele foi até patenteado pela Liliane Rocha, que escreveu um livro incrível que chama Liderança Inclusiva. Recomendo para todo mundo que quiser ler um livro sobre diversidade e fala exatamente sobre isso. Então, assim, o diagnóstico é, as empresas estão vendo essa necessidade, essa tendência vindo de fora do Brasil e querem mostrar algo que elas ainda efetivamente não são. Mas já existem várias ferramentas, várias plataformas, várias consultorias que podem apoiar esse processo para que a diversidade realmente aconteça de dentro para fora e efetivamente conecte com esse consumidor. É preciso ter uma mudança estrutural, né, nas empresas, interna mesmo, de cultura, de modo de trabalho. Então, nesse tema, porque uma mudança estrutural ela não acontece da noite para o dia, não é uma coisa simples, e aí eu gostaria de saber qual é o papel, então, até para você explicar e apresentar um pouquinho mais a Pluri para a gente, qual é o papel da Pluri nessa transformação estrutural? Ou seja, por onde começar, como você começa, e já agora também, uma pergunta já mais pessoal, qual foi o seu caminho, que caminho você percorreu até fundar essa startup? Boa. Bom, basicamente o primeiro ponto para as empresas é terem a vontade da mudança. É necessário que isso aconteça. A gente sabe que nem sempre acontece por amor, muitas vezes acontece por dor, né, por entender que é uma necessidade de mercado, mas esse é o primeiro passo. É importante que as empresas vejam diversidade e inclusão com seriedade. Então, assim, diversidade e inclusão, ela transcende responsabilidade social. A gente está falando de oportunidade social também. Existem muitas métricas de sucesso para avaliar programas bem-sucedidos de diversidade. E as empresas veem isso refletido na criatividade dos times, na performance, na conexão com o cliente. Então, assim, os benefícios são vários. Então, primeiro, vontade. Segundo, a gente precisa entender em que ponto da jornada essa empresa está. Então, a gente vê que muitas empresas começam agora, há poucos anos, né? A gente viu um aumento de 85% das vagas em diversidade e inclusão nos últimos 5 anos. Então, é algo que as empresas estão em fases diferentes.
mas olhar para dentro, entender como é a figura, a foto da empresa é essencial. Entender como é a demografia dessa empresa, qual a porcentagem, né, de grupos minorizados nessa empresa e em que níveis da hierarquia eles estão. Entender como está a maturidade das ações dessa empresa. Então, assim, tem metas, está aliado às metas principais dos líderes da empresa, os líderes estão engajados, então tudo isso faz parte dessa maturidade. E, por outro lado, entender como está o colaborador. Ele se sente seguro, ele se sente pertencente, eles têm as ferramentas que ele precisa e um ambiente propício para que a diversidade e a inclusão aconteçam. Então, assim, eu acho que primeiro parte dessa vontade, né, de entender que é necessário e depois olhar para dentro. E aí, falando um pouquinho de mim, eu venho de uma área, como a maior parte dos profissionais de diversidade e inclusão, eu sou formada em outra área, eu sou formada em hospitalidade, uma área que tem muito a ver com empatia, que tem muito a ver com diversidade, mas é outra formação. Então, assim, comecei com essa formação e fui contratada logo depois da faculdade para trabalhar numa multinacional, que me proporcionou algumas experiências incríveis na minha carreira. Então, eu morei na Espanha, Emirados Árabes, Portugal, e via que meus privilégios começavam a ficar cada vez mais latentes. Então, minha vontade por mudança, de ver mais mulheres em liderança. Se já eram poucas mulheres brancas, imagina mulheres trans, mulheres negras, e aqueles questionamentos começaram a fazer muito parte do meu dia a dia. Até que chegou a hora que eu deixei a síndrome de impostora de lado, falei, consigo, então vamos tentar uma empresa de diversidade e inclusão. Eu ainda morava fora, então eu morei 9 anos fora, trabalhando com hotelaria e com gestão de pessoas, de operação, abertura de novas unidades de negócio. Então, a atração e seleção de talentos estava muito presente para mim e eu via que era possível uma empresa que tornasse diversidade e inclusão algo contínuo nas empresas e não só uma ação pontual de hoje eu faço uma palestra, amanhã eu faço um censo, mas sim uma transformação cultural. E via que as empresas precisavam dessa ajuda. Eu ainda morava em Portugal até o ano passado e tentei, assim, tinha um PowerPoint na mão, falei, eu vou tentar, não sei se eu tô pronta, né, aquela coisa da síndrome da impostora que eu comentei, mas eu vou tentar. E aí eu fui num grande evento de tecnologia, com o meu projetinho na mão, primeira versão, e consegui lá um investidor dentro ali do estúdio do Sebrae, eu consegui que a gente colocasse a Pluri de pé e voltei para o Brasil para que a Pluri realmente passasse a existir e saísse da ideação e partisse para a operação. Então, assim, a minha área é outra, mas é isso. Eu acho que quando a gente tem aquele bichinho, né, nos pica de começar a olhar a nossa volta, aquele teste do pescoço de por que todas as pessoas que estão aqui são brancas, são héteros, são cis, por que não existe uma diversidade acontecendo? E eu acho que esse é um movimento cada vez mais crescente, que tem trazido muitas pessoas para trabalhar na nossa área, que é que ter esse desejo de mudança. E aí as coisas acontecem. É verdade. E vou até mudar aqui a ordem de uma pergunta, porque aí o gancho veio essa sua história, sua trajetória e o impulso e o ímpeto de colocar em prática um sonho e quebrar qualquer tipo de barreira, autobarreira. Agora eu quero saber como é que você hoje, CEO da Pluri, já com esse sonho em prática e já dando toda essa consultoria e fazendo esse trabalho com o mundo corporativo brasileiro, como é que você, como líder, trata esse tema dentro da sua própria equipe, né? E quando você monta a sua equipe, quando há qualquer tipo de recrutamento, você acha que os candidatos, se isso é geracional ou não, se eles já têm esse mesmo olhar que você despertou e que você tem hoje, ou ainda tem um trabalho educativo, não só com os clientes, com as empresas ou com a própria equipe que é sendo formada sob a sua liderança? Laura? Então, eu acredito que o trabalho contínuo de letramento, né, de aprendizado, ele é constante. Então, para a gente também. Estava até conversando com uma pessoa agora antes de vocês, uma entrevista, e é isso. A gente tem que entender que a gente tem vieses inconscientes e que nós fomos, sim, formados em uma sociedade que é machista, que é homofóbica, que é misógina, que é racista, e que a gente está aqui para mudar isso. Mas nós não somos donos da razão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de quem trabalha com diversidade. Mas nós temos a sorte de, por ser uma empresa com um propósito de transformar o Brasil em mais equânime, mais inclusivo, tendo a diversidade como pilar essencial da nossa cultura, as pessoas que chegam, elas também chegam por causa de propósito. E isso é lindo. Então, assim, quando você conversa com uma pessoa e vê que ela tem esse mesmo propósito de mudança, que ela quer ver essa transformação acontecer,
O resto se aprende, a gente consegue, a parte técnica, né, a gente desenvolve, mas esse desejo de mudança é o essencial. E assim, o que a gente também descobriu com a Pluri nesse processo, né, de contratação, que eu acho que é muito legal? A gente saiu das vias comuns. Nem sempre quem tem esse propósito latente está no LinkedIn. Talvez esteja em grupos minorizados, publicitários negros, mulheres em tecnologia, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de diversas frentes. Então, assim, eu acho que abrir esse olhar também para que profissional eu quero encontrar, como é que ele se conecta com a minha empresa e com o meu propósito. E aí procurar outras vias foi algo que a gente descobriu que para a gente funcionou muito bem. E aí para os nossos clientes a gente dá as mesmas dicas. Procurem pessoas com valores parecidos aos de vocês. O resto a gente consegue formar com o tempo. E isso é diversidade e inclusão. Essa é a magia da diversidade. São as pessoas que têm essa vontade, mas que o técnico vão aprender com certeza para chegarem em altos níveis de liderança. Então, agora, numa frase que a gente viu até no material de vocês, da Pluri, a gente viu uma frase que a gente gostou, que fala da educação contínua, letramento de liderança e mudanças construtivas que respeitem o tempo das pessoas. O tempo das pessoas é realmente uma coisa muito importante, deve ser um fator muito decisivo, né, no processo de transformação interna de uma empresa. Você vê que tem, na sua opinião, você acha que tem muita diferença no tempo entre as lideranças e as equipes? Qual o cenário que você vê hoje em dia no Brasil? Olha, existe bastante diferença sim. Quando a gente olha para líderes mais engajados com diversidade e inclusão, esse processo de adaptação e de absorção de conteúdo ele é mais fácil. Porque ele já vem com aquele empurrãozinho, né? De é importante, a gente está fazendo, a gente acredita em diversidade e inclusão. Quando a liderança não acredita, é muito mais difícil. Então, assim, esse processo educativo, ele precisa começar com líderes. Esse é um fato. E aí, entendendo que cada pessoa tem seu tempo e que diversidade e inclusão é esse aprendizado contínuo, a gente desenvolve essas trilhas. Então, elas sempre começam com liderança, mas o desenvolvimento delas varia muito de acordo com a cultura de cada empresa. A gente faz em todos os nossos clientes, a gente faz mentoria, roda de conversa. Então, assim, eles têm tanto a parte ao vivo para essa troca, para esse aprendizado, quanto conteúdos gravados no nosso streaming de diversidade. Então, assim, eles têm todo esse aprendizado, que é balizado de acordo com a necessidade dessa empresa e desses profissionais. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes é que a gente fala diversidade e inclusão, equidade e inclusão, como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma caixa. E, na verdade, quem não está por dentro do assunto e vai mergulhar, entende que é um guarda-chuva que guarda ali debaixo inúmeras possibilidades. E é sobre isso, né? É ter inúmeras possibilidades de pessoas, de temas, de ações que podem ser feitas. E aí dá para gravar podcasts para perder de vida, né? Não só de vista, de vida. E é tudo sobre isso, na verdade. E aí eu te pergunto se você vê hoje, ok, são muitos temas, e aí muitos temas vamos só deixar mais claro ainda. A gente pode falar da inclusão das mulheres, a gente pode falar de etarismo, de capacitismo, né, o combate a isso, inclusão por raça, por gênero, enfim. E aí te pergunto, se hoje uma empresa que ainda não está dentro do tema, para onde ela olha primeiro? Qual que é a sua percepção dos clientes? O que está sendo mais levado em conta hoje? E o que é deixado de lado ainda? Se é feita uma lista, se deveria haver uma lista ou não? Como abordar tantos temas? Então, essa definição ela é essencial no começo da jornada dos clientes. É entender por que caminhos e que grupos minorizados eu vou focar primeiro. Porque querer focar em todos numa empresa que nunca trabalhou diversidade e inclusão é um grande erro, porque vai fazer todos sem nenhuma densidade, vai ficar naquele discurso raso, né? Então, assim, quais são os 5 grupos minorizados que a gente vê mais ações direcionadas? Mulheres, raça e etnia, então, gênero, né? Raça e etnia, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e gerações com foco 50, 60+. Esses são os grandes caminhos que as empresas têm seguido. Por quê? Por que esses caminhos? Primeiro, por uma questão de representatividade nacional. Quando a gente olha para a porcentagem de mulheres no Brasil, 52%, quando a gente olha para o número de pessoas negras no Brasil, 56%, a gente entende que essa é uma necessidade latente nas empresas de trabalhar essas duas questões.
Então, trabalhar gênero e trabalhar raça. Por isso, as empresas têm optado por essas duas primeiras vias. Por essa representatividade nacional, ponto número 1. Ponto número 2, por algumas tendências de mercado internacionais. Quando a gente olha para a Nasdaq do ano passado, eles anunciaram que já não aceitariam IPO, não abririam IPO para empresas que não tivessem diversidade no board. Diversidade essa que começa com gênero. Então, o primeiro critério era gênero. Então, as empresas começaram a olhar para gênero com essa fortaleza, né? De precisamos de mulheres no conselho, precisamos de pessoas negras no conselho. E aí, aliada essa representatividade. Então, esses dois temas são os que a gente vê mais frequentes a níveis de ações afirmativas e a nível de estratégia. Sim, e isso é comum mundialmente, né, Laura? A gente olha para o Brasil, é evidente, né, que raça e gênero, e inclusive o que são minorias quantitativamente são maiorias. Você vê diferença, mais particularidade, você que já veio de Portugal, teve contato com outros países, diferença nessa prioridade, no foco entre culturas diferentes? Vejo sim, para te falar a verdade. Então, assim, fora do Brasil, gênero realmente é a primeira pauta. A gente fala bastante de raça, mas a gente fala de imigrantes e refugiados, principalmente no continente europeu. E outro tema que é muito forte lá fora, mas ainda, infelizmente, ainda está chegando no Brasil pouco a pouco para as empresas, é o tema 50-60+. Por quê? As empresas já entenderam que até 2030 a gente vai ter uma população de mais de 65 anos que vai ser de 1 bilhão. Então, assim, isso é mais de 10% da população mundial. Mais de 10% da população mundial se aposentando cada vez mais tarde, existe uma tendência de necessidade de falar dessa empregabilidade. Então, antes, a jornada de trabalho, né, o tempo de trabalho dos colaboradores era até 60, 65. Hoje já não é. Então, trazer essa maturidade para os temas e conversas no Brasil também é importante. E isso a gente já vê bem forte fora, principalmente nos Estados Unidos. Já se fala muito dessa empregabilidade silver, né, que chamam de maturidade. E ainda nessa diferença de Brasil e o mundo, tem um aspecto que eu acho que é muito mais presente no Brasil, que transforma a conversa da diversidade e inclusão ainda mais complexa aqui que lá fora, por mais que tenha, eu acho que não é tão latente, que é a desigualdade socioeconômica, que é uma coisa que depois ainda bota uma nova camada de complexidade em cima de todas essas áreas e grupos. E como é que você vê? Como se trabalhar esses grupos de minoria e a diversidade dentro das empresas e também levar em conta esse fator que às vezes vem acompanhado por uma desigualdade socioeconômica num país como o Brasil? Bom, no Brasil, essa desigualdade socioeconômica ela vai muito em linha com outros grupos minorizados, né? Como a Natália falou, a gente não tem como colocar as coisas em caixas e eu concordo 100%. Então, é uma discussão interseccional, uma discussão que se mescla aí também com outras questões de diversidade. Então, esse é um primeiro fator. Um segundo fator é entender também como a empresa está facilitando para que essa desigualdade não só não seja acentuada, mas que ela seja abraçada dentro da empresa. E aí a gente fala muito de equidade, que é entender essa empresa, como é que a gente está dando as ferramentas para que as pessoas diversas performem de maneira, né, competitiva, de maneira mais justa, digamos assim, porque a gente sabe que a gente não parte da mesma linha de saída. Então, como é que as empresas tentam igualar isso da melhor maneira para ter mais equidade? E aí a gente entra muito na área de desigualdade econômica, né, social. Laura, agora a gente chegando assim já mais na nossa reta final da nossa conversa, do bate-papo, a gente sempre pede para o líder convidado deixar uma mensagem, então, para os líderes do futuro. Então, na sua opinião, Laura, qual mensagem você quer deixar para os líderes do futuro dentro da sua área, o que vem por aí, o que você gostaria de ver acontecendo nos próximos anos? Olha, eu gostaria que as pessoas tivessem mais consciência, olhassem um pouco para o lado e vissem que diversidade e inclusão está na pauta de todos nós. Então, falando com empresas, falando conosco, né, pessoas físicas, a gente precisa olhar para isso. Olha para o nosso país, olha a diversidade do Brasil. Então, vamos pensar em diversidade como essa oportunidade de realmente crescimento. Crescimento empresarial, crescimento coletivo. E vamos olhar para essa pauta com amor, entendendo que ela faz parte aí de todas as esferas da nossa vida. Exatamente. E com naturalidade, né? Porque é o reflexo do que realmente somos. Então, não tem muito
o que pensar, a não ser olhar, como você falou, com amor, com atenção e fazer com que a diversidade que o mundo é esteja presente em nossos, enfim, todos os momentos do nosso dia a dia e da nossa vida. Exatamente. Com certeza. Laura Salles, CEO da PluriBR, muito obrigada por essa aula. Acho que letramento é uma palavra que fica muito, que estejamos abertos para nos letrarmos sempre e estarmos em constante aprendizado, todos, e que o mundo corporativo acompanhe também uma discussão que a sociedade que está pedindo, né? Então, obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelo bate-papo. Gente, prazer foi todo meu. Muito, muito obrigada, Natália, Rafael. É um prazer conversar com vocês sobre diversidade, que a gente consiga ir plantando essa sementinha pouco a pouco nas pessoas que estão ouvindo esse podcast, que podem levar diversidade e inclusão para outras áreas, trazer a importância de diversidade para as outras várias áreas da nossa vida. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigado a você, Laura. Até a próxima. BR Talks. Até, obrigada. Até a próxima. Até.